E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e esse é um vídeo de quinta-feira que eu vou fazer com um misto de alegria e tristeza. E é paradoxal, são sentimentos bastante paradoxais, embora eles andem muito juntos também, né? Mas eu já rapidinho explico o porquê. A alegria é porque finalmente eu vou falar e vou mostrar de uma pequena coleção, de uma pequena seleção de quadrinhos que eu tenho de personagens que eu gosto muito. Os Simpsons, não precisamos, né, criar mais nenhum tipo de suspense aqui e tal, até porque já tá na capa, tudo, vocês já estão vendo aqui. Vou falar dos Simpsons e vou falar das HQs que eu tenho dos Simpsons. Mas também entra a tristeza, porque eu protelei esse vídeo por muito tempo. Esse vídeo, para vocês terem uma ideia, era para ter sido um dos primeiros vídeos do canal. Quando decidi começar a brincar no YouTube para falar das minhas coleções e dos meus gostos por quadrinhos, esse era um dos primeiros vídeos que eu queria fazer. Eu tenho alguma experiência no YouTube, eu já tive outros canais, então a questão não é nem que eu estava estreando no YouTube gravando vídeos, eu estava estreando esse tipo de canal com esse tipo de conteúdo. E eu tinha intenção de mostrar esses quadrinhos. Mas quando eu fui pegar eles para mostrar, cara, eu tive uma tristeza muito grande, tive uma decepção muito grande e me fez deixar os quadrinhos de lado, eu não quis mostrar. Isso porque, como eu já falei tantas outras vezes em outros vídeos aí do canal, eu não vou me alongar muito a esse respeito, mas durante muito tempo a minha coleção de quadrinhos ficou muito longe de mim. Ela ficou em um lugar e eu em outro. E assim, não é que ela ficou longe de mim, tipo na casa de alguém, que tinha alguém lá. Não, ela ficou sozinha, trancada, fechada numa casa, sem ninguém morando. E todos nós fomos para outro estado. E neste período eu perdi muita coisa, como eu já falei. E muita coisa, como eu tenho uma certa quantidade, não é uma coleção assim gigantesca, ficou muito menor depois desse evento que eu sempre conto dos quadrinhos que ficaram para trás. Como eu tenho ainda uma certa quantidade de coisas, eu nem sempre tô atento, tô manuseando, eu tô vendo como as coisas estão. Muita coisa eu voltei a mexer agora, depois que eu criei o canal. E quando eu fui pegar esses quadrinhos, eu descobri que eles foram um dos mais afetados, um dos mais destruídos pelo aquele período em que ficaram abandonados. Infelizmente. Isso me deixou muito triste, porque eu tenho muito carinho por essa coleção. E durante todo o tempo em que eu pude, eu acompanhei a coleção, sem perder nenhum número. Todas as edições que eu tenho aqui eu comprei em banca. E eu comprava religiosamente. Mas infelizmente, por essas coisas da vida, tem vários números aqui que estão bastante destruídos. E que a única maneira que eu encontro agora de valer a pena manter na coleção mesmo é substituindo. Eu não joguei fora, eu não me livrei, só de um. Vocês vão perceber que até onde eu acompanhei tem um buraco na numeração. E este eu realmente tive que jogar fora, cara, não tinha mais o que fazer. Os outros, mesmo bastante danificados, eu mantive comigo e, cara, vou manter, né? Goste quem gostar, digam o que quiser. Ah, eu teria jogado fora. Ah, eu não ficaria. Bom, cada um tem seu jeito. Eu vou manter até que eu consiga, caso eu consiga, exemplares correspondentes em melhor estado para substituir. Então, como eu disse, estou falando da coleção de Os Simpsons, que foi lançado pela editora Abril, sobre esse selo aqui, né, Comic Bongo Group, lá nos idos de 2003. Essa coleção me pegou de surpresa, eu nunca imaginei, eu não sabia, eu não tinha visto nenhum anúncio de que ela estava sendo lançada. Um dia estava passando por uma banca em Porto Alegre, nunca me esqueço, na época ainda era possível comprar em banca,
que eu encontro a número 1 dos Simpsons. Eu nem sabia, fiquei sabendo mais tarde por outros canais, bem mais tarde, diga-se de passagem, que outras editoras já tinham publicado os Simpsons. Não me recordo agora se antes da Abril ou depois, mas se não me engano antes, outras editoras já tinham publicado o material dos Simpsons aqui no Brasil. E eu sei que é o mesmo material porque nesses canais eu vi os vídeos e vi que são as mesmas histórias, é o mesmo material. Eu não sabia. Quando eu vi da editora Abril, para mim era a primeira aparição dos Simpsons em quadrinhos em solo brasileiro e acima de tudo eu queria muito e eu comecei a comprar. Então eu comprei o número 1. Infelizmente é um dos mais danificados. Olha aqui. Né? Infelizmente é um dos que mais sofreu danos. Eu nem quero imaginar o que aconteceu aqui, embora não seja difícil imaginar, tá? Como eu disse, é uma edição de 2003. O número 1 vinha com toda aquela pompa e circunstância que se espera de um número 1, né? Explicações sobre o que viria e tal. A equipe criativa tinha gente como Steve Vance, né, que fez argumentos e desenhos, o Bill Morrison, arte final. Os artistas eram muito competentes. A pegada do quadrinho, cara, seguia muito a pegada do desenho. Muito mesmo. E quando eu digo muito, é em total sentido. Inclusive, se você for ler aqui, né, a apresentação do quadrinho e outros materiais que foram saindo ao longo das edições, até aquela ideia que o Simpsons sempre tem de ter alguma mensagem meio subliminar ali, né? Alguma coisa escondidinha para os mais espertos pegarem, referências e tal. Tudo isso foi mantido no quadrinho, né? Tinha nos cantinhos da página, inseridas na história, tinham aparições, personagens, coisas do tipo para você ficar catando, para você ficar atento, como o desenho, né, o próprio desenho faz, muitas referências, tanto descaradamente quanto de maneira mais escondida tinha. Normalmente a revista vinha com 2 histórias, né, a história que era a principal, essa capa inclusive alguns ou todo mundo deve ter reconhecido, homenageia a icônica capa do Quarteto Fantástico, né? Do Quarteto Fantástico na sua aparição nos quadrinhos, né? Tá vendo? E sempre tinha uma segunda história que muitas vezes era nessa pegada daquela tipo Simpsons Dia das Bruxas, um conto aleatório, mas com o tempo isso foi mudando e foi tendo outros personagens. A revistinha não era papel jornal, era um papel de maior qualidade, o que eu sempre brinco, né? O papel revista. E não tinha muitas páginas. Formatinho americano, lombadinha, canoa com grampos. Esta é uma das que eu preciso substituir. E que azar o meu, cara, ter que substituir logo a número 1, né? Normalmente uma das mais difíceis de achar, mas beleza. Depois temos a número 2. Né? Bob contra-ataca. Uma outra coisa interessante, aqui explicando sobre a homenagem feita na capa da número 1, né? Eu vou folhear boa parte delas bastante rápido, tá, pessoal? Porque senão eu vou ficar aqui fazendo um vídeo de 3 horas. Mas outra coisa interessante dessa coleção é que as histórias aqui publicadas faziam referências à cronologia dos quadrinhos, muitas vezes. Elas eram histórias que tinham acontecido ou antes de algum evento da série, faziam referência ao acontecido dos quadrinhos, não. Me atrapalhei aqui no que eu quis dizer. Faziam referência ao que acontecia na série animada. Entendeu? Muita coisa do quadrinho fazia referência ao que acontecia na série animada dos Simpsons. Muitas histórias tinham eventos que estavam ligados a algum episódio da série animada, tipo um evento que tinha acontecido antes daquele episódio da série animada ou depois, era uma consequência do que havia se passado na série animada. Muitas dessas histórias tinham esse tipo de ligação, tá? Que era outro lance que eu achava muito maneiro. Essa é a Simpsons número 3. E eu fui esquecendo de mencionar
né, sobre a segunda historinha, você vê, aqui a segunda história ainda é nessa pegada, tá? Pegada com os Simpsons. Ela vai mudar. A número 3 traz a mesma coisa, ó. Traz uma piada aqui com o Nick Fury, o clássico, né? E aqui, ó, a Shield, que aqui virou piada. Né? É bem legal. Essa capa aqui também é muito maneira, né, cara? Deixa eu voltar aqui, ó. Muito maneira essa daqui. E aí temos Simpsons número 4 com uma das melhores capas, na minha opinião. Eu acho muito maneira essa capa. Muito legal. A segunda história dessa edição é muito boa também. Na minha opinião, ela chega a ser melhor do que a história principal. Né? Temos aqui um mundo apocalíptico, né? Um mundo totalmente apocalíptico com o nosso motorista de ônibus, né, lidando como herói. Depois nós temos a número 5, onde ele forma uma dupla com a Lisa. Segunda história, Crime Comics. Pode perceber, aquela mesma pegada sempre de tirando um sarro, fazendo uma paródia, fazendo uma alusão a alguma coisa que nós conhecemos, né? Algum evento no mundo real, algum personagem da cultura pop. Aqui já temos a número 6, pode perceber que aqui já mudaram, né? Migrou o número aqui para baixo, cara, ficou ruim isso aqui. E a número 6 traz uma história bem longa, né? Passando no circo, mas a historinha final é com um dos personagens mais secundários, mas mais icônicos do universo dos Simpsons, né? O nosso amigo McBain, né? O cara com o qual eles sempre tiraram o sarro do Arnold, né? Olha que loucura. Essa é a Simpsons número 7. A capa já entrega bem do que vai se tratar a aventura, né? Personagens miniaturizados, né? Tipo Querida Encolher as Crianças. Temos aqui uma... Edna. A rainha do Congo, né? Adivinha? Baseado no que? Cara, eu acho muito legal essas paródias. Eu tenho uma certa tendência em grande parte dessas edições a achar a história secundária mais legal do que a história principal. A número 8 vinha com essa capa aqui, o Diário de Lisa Simpsons, uma das que precisa ser substituída. Olha. Infelizmente. Olha só. Dá muita tristeza isso, cara. A história secundária trazia o nosso amigo Barney, né? Barney Gumble com um coelho rosa. É uma história divertida, mas, como eu disse, mais divertida do que a história original, eu não sei porquê, né? Do que a história principal. Depois nós temos aqui a Simpsons número 9, com uma pegada tipo Irmãos Cara de Pau. A segunda história, é com o Abu, com seu incrível turno de 96 horas de Apu. Cara, essa é uma história que tem, se não me engano, tem uma certa ligação com a série, né? Com a série animada. É uma dessas histórias que faz esse link, né? Descaradamente, infelizmente, página solta. Uma droga, cara, tá uma tristeza. Depois nós temos a Simpsons número 10. O Ned Flanders está malvado nessa daqui, ó. O malvado Flanders. Essa história é bem legal também. Como história secundária, Homer on the Range. Pratos rápidos e mortais. Muito show. Cara, vocês podem perceber que na maioria das vezes eu vou logo para a segunda história, mas é porque eu realmente, na maior parte do tempo, acho a história secundária melhor do que a principal. Mas essa história do Flanders malvado aqui, cara, muito bem bolada também. Depois nós temos a Simpsons número 11. Os Simpsons na Casa de Vidro. Também tem uma certa ligação com um episódio da série animada, né?
que algumas pessoas devem até lembrar. Não tem grande mistério nisso. E como história secundária, diga-se, já ia falar principal, hein? Tem o nosso amigo Skinner, com suas lembranças de guerra. Olha isso aqui. Loucura, né? Depois nós temos a Simpsons número 12, com uma capinha mais ou menos, né? Mas a história em si até que é boa. O número de páginas tinha uma certa variação, né? E começou a dar uma diminuída. O curioso é que, na maioria das vezes, sempre há uma história secundária como essa aqui, ó. Do Jimbo Jones. Né? Mas o número de páginas começou a dar uma diminuída. Mas nunca perdeu o pique. Né? A revista é bastante fiel ao desenho animado em tudo, inclusive na pegada. Simpsons em quadrinhos número 13. Ó, refresque sua vida. O Homer, o loucão, que já tá amassada. Essa não tá bonita, mas sinceramente, se eu não precisar muito, eu não vou substituir, né? Tinha uma seção de correio, claro. Não, história aqui com o vovô Simpsons, né? O Abe. A nostalgia já não é mais a mesma, ele vai numa convenção retrô. Também é uma ótima história. As Simpsons. Cadê? Aqui, ó, foge o negócio. É o número 14. Cuja história secundária é uma historinha do ratinho ali, né? Do Comichão e Coçadinha, né? Do ratinho e do gatinho malucos. O que vocês acham disso? Comichão e Coçadinha é interessante, mas nunca esteve entre minhas histórias mais divertidas. História principal nessa edição aqui é, apesar de uma paródia com destino certo, não é uma das que menos me interessa. Nós temos a Simpson número 15, né, que trazia uma lista dos melhores, né, dos 20 melhores episódios e tal. Então, a capa é bem engraçada. A história, né, no título já faz alusão a um filme, se não me engano. E a história é muito boa, a história é divertida. Aqui estão os tais 20 episódios. E colocar esses 20 episódios foi o que fez com que mudassem aqui nessa. Não tem história secundária, tá? Tiraram a história secundária. Depois nós temos outra que precisa de substituição. Olha, que pena. Olha o quanto essa está destruída. É a Simpson número 16, cuja a primeira história, qual é a frequência Simpsons, é uma história muito boa, muito divertida. É a típica história do seriado, sem pé nem cabeça, onde um evento insignificante provoca um monte de coisas. A história secundária voltou, né, com o nosso querido Moe, a Dama e o Palhaço. Muito boa essa história aqui também, cara. Como eu disse, melhor que a história original. Depois Simpsons número 17, Funhouse. A Simpsons número 17 tem uma capa até que é legal. E uma história bem interessante. A história principal é uma das histórias melhores publicadas na revista. E como história secundária, a gente tem uma historinha do Milhouse. Ó, tô mostrando, gente, bem rápido aí, mostrando pouca arte e tal, só parando em pontos importantes, porque são muitas edições, então vai ficar complicado mostrar tudo, né? Temos a Simpsons número 18, né? O Bart na capa. Não chore por mim, Zebediah. Essa história é muito legal. Essa história aqui eu curti pra caramba, eu lembro bem dela.
paródias de super-heróis. Os super-heróis do universo dos Simpsons são muito maneiros. E aqui houve uma grande mudança, né? Depois de 18 edições, a história secundária passou a ser deste personagem aqui, Roosevelt, né? Que é um alienígenazinho que teria caído lá em Roosevelt. Né? São histórias do Bill Morrison, que é o criador, roteirista e artista. Cara, esse personagem ele é interessante, né? Ele tem esse estilo de arte retrô, né? Estilo anos 50. A aventura, é claro, é comédia, não é para ser levado a sério, né? O tal do Roosevelt é mega atrapalhado, mega nonsense. Mas eu preferia quando eles publicavam como histórias secundárias histórias do Simpson mesmo. O Roosevelt não me fez achar ruim, mas eu não consegui entender a mudança. Eu achava melhor quando o material era dos próprios Simpsons. Essa capa é icônica, né? Bart, né? Fazendo alusão ao Michael Jackson em Bad. Fantástica, né, cara? Fantástica. A história também é muito show. É o Bart no seu melhor estilo, fazendo de tudo um pouco, né? Aprontando todas. O Bart ficou famoso, ganhou dinheiro. Tantas vezes isso aconteceu no seriado dos Simpsons, né? Como história secundária, seguimos Roosevelt, né? Enfrentando a formiga gigante. A história tinha uma certa cronologia, tá? Tinha um segmento realmente, né? Era canônica. Como eu disse, não era ruim. Mas quando o material era mesmo dos Simpsons, era bem melhor. E aí estamos chegando ao fim, né? Essa daqui era a número 19, e aí da 19 pula para a 21, porque a 20 eu tive que descartar, né? Foi a 20 e a 22, se não me engano, que eu tive que descartar. Não consegui manter. Tá, tem um Roosevelt no final. Isso, continuava com o personagem, e a história principal trazia o Apu, né? Num conluio com o Sr. Burns, né? A Apu se vendeu pro mal. Muito louco essa história. E por último, a número 23. Uma capa toda patriótica, né? Curiosamente, na número 23 já não temos mais Roosevelt, né? Temos uma história secundária com o Homer quando menino, o pequeno Homer, que eu já curti bastante, eu gostei quando isso voltou a acontecer. E a história Mandem os Palhaços, que é uma boa história. Enfim, pessoal, eu queria muito, né, fazer esse vídeo com o meu material dos Simpsons. Queria demais mostrar, mas quando vim a fazer, descobri isso. Pensei realmente em descartar, sinceramente, pensei em descartar, não no sentido de jogar fora, mas em me desfazer, né, separar as edições que ainda estão em bom estado e de repente vender, trocar, ficar, né, fazer alguma coisa com elas e me livrar da coleção, desistir dela, porque me deu uma tristeza muito grande. Acabei guardando, acabei deixando separado aí do resto da coleção por um tempo. Depois reintegrei, né? Tô colocando de volta ali junto com as outras. Não consegui me desfazer, como eu disse, mesmo essas danificadas, até que eu arrume substitutos, outros exemplares para substituir, eu não vou jogar fora. Quero recuperar os números que eu perdi. Eu não sei até que número a editora Abril publicou a revista dos Simpsons, mas pretendo encontrar esse material com o tempo, repor as que foram destruídas e quem sabe completar a coleção, né? Uma daquelas coisas, eu acho que
quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu queria só falar de uns quadrinhos que eu gosto muito, que estão entre os meus prediletos da coleção, né? E falar sobre um seriado, sobre personagens que eu gosto muito. Agora, depois de um tempo, esse vídeo acabou mudando, né? Agora a verdadeira razão de falar sobre esse vídeo é para realmente comentar sobre os problemas da vida, eu acho, né? Sobre os problemas que os colecionadores passam, né? Mostrar uma coisa que muitos de vocês com certeza já passaram por isso, que é quando a gente acaba perdendo, tendo danificado, tendo destruído itens da coleção que nos são valiosos, né? Hoje em dia toda a minha coleção está comigo, eu fiz, como eu disse, eu fiz uma boa seleção, eu me livrei de muita coisa. Outras eu não tive coragem de me livrar, embora estejam em mau estado, eu guardo comigo até hoje, né? Mas todas elas agora têm uma manutenção, a gente cuida, a gente protege, né? Põe no saquinho plástico, toma cuidado, faz todo aquele processo que é necessário fazer para a manutenção de uma coleção. Mas infelizmente aquele tempo em que ela ficou sozinha, trancada num quarto, custou muito caro. E essa é uma delas. Você vê que até agora, se você manuseia muito, vocês viram antes que eu tirei uma coisa que estava presa aqui? Nem sei o que era, caiu aí. Porque realmente ficou muito tempo jogado. E acabou que eu não tive coragem de me livrar da coleção, nem mesmo para vender ou trocar os exemplares que ainda estão em estado razoável. Eu não consegui. Acabei ficando com tudo que deu para ficar. Só com aquelas duas que não, porque estavam muito acabadas. E decidi que não me livrei e não vou me livrar. Vou substituir as que precisam de substituição. E com o tempo espero recuperar essa coleção. E se você gostou desse vídeo, deixa like. Mas vamos terminar de um jeito um pouquinho diferente hoje. Se você passou por isso, se você perdeu itens importantes na sua coleção, por quaisquer razão que seja, emprestou e não te devolveram, molhou, também ficou sozinho em algum lugar durante muito tempo, traça comeu, conta aí pra gente nos comentários, vamos trocar essas experiências, né? Deixa eu não me sentir tão só nas pequenas tragédias da coleção. Vamos comentar a respeito aí, deixa registrado nos comentários as perdas que a gente acaba sofrendo ao longo de uma vida de coleção. Então, foi um prazer. Tchau.